imobiliário e digital, especialista em branding e jurista por formação. Pablo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Mauro. Obrigado à Rede TV e a todos os brasileiros que acompanham essa emissora. A gente vai ter aqui nessa nossa entrevista uma contagem de tempo. A entrevista vai durar 1 hora, como tem sido com os outros pré-candidatos. A gente começa a contar a partir agora da primeira pergunta. Eu estava olhando o seu site, Pablo, e lá diz o seguinte, que você é cristão, filantropo, empreendedor imobiliário digital, mentor, estrategista de negócios, especialista em branding e jurista. O que você faz, afinal? Eu sou um empreendedor, um governante nesse país. Tenho 4 filhos, o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel, a Isabela. Sou casado com a Ana Carolina. Tem um conglomerado aí de mais de 20 empresas hoje, em setores de tecnologia, automobilismo, construção, incorporação. Sou loteador também, tenho empresa de tecnologia, de investimento e de desenvolvimento humano. As pessoas gostam de perguntar como que você toca esse tanto de empresa. Tenha pessoas melhores que você. Então eu sou um transbordante, alguém que de fato escolhe pessoas, sou bom para recrutar pessoas, e não as melhores, mas as que têm capacidade e têm vontade de aprender. Então meu time inteiro foi eu, junto com os que já estavam comigo, a gente forma muito bem pessoas. E não está aí, não está escrito, mas já fui atendente de call center, já fui instrutor de treinamento, já fui coordenador de RH, de operações, de TV, e muitas coisas que eu já fiz, Já fui executivo, mais novo executivo no Grupo Oi Brasil Telecom na minha época, com 22 anos. Fiz muita coisa, Tenho formação por direito, não segui carreira, e hoje, percebendo essa polarização no país, eu tive que... Algumas pessoas não entendem de cara, mas eu tenho que falar que é o meu sentimento. Eu entrei nesse rebaixamento para assumir essa postura de levar o Brasil para frente. Então, eu sou alguém realmente livre, que segue os princípios, segue princípios aí da Constituição Federal, segue princípios bíblicos e que está pronto para essa batalha. Hoje, chegando aqui na Rede TV, me perguntaram como é que eu estou na corrida, Eu ainda estou engatinhando e agradeço o espaço aqui da Rede TV, que a gente vai começar a andar e começar a correr, aí a gente vai ganhar alta velocidade aí nessa campanha. O que é ser um líder para você? Um líder, ele é uma gestão de gente, só que ela parte da liderança pessoal. Você tem que se liderar, isso chama-se autogoverno. E até um lema que vocês vão ouvir muito na nossa pré-campanha e na campanha é que cada brasileiro é um governante. Então a gente lidera gente, e gestor lidera processo. Então, liderança, a gente não manda nas pessoas, a gente submete a gente mesmo, naquilo que a gente acredita, e pelo exemplo a gente governa sobre outros, que pega a gente como inspiração para crescer na vida também, liderar a eles mesmos, através do autogoverno, e transbordar isso na vida de outras pessoas. Que tipo de liderança você acha que você exerceu quando você levou 32 pessoas para o Alto do Pico do Marins no começo desse ano, em condições meteorológicas completamente desfavoráveis? As pessoas quase que sofreram lá de hipotermia, tiveram que chamar o corpo de bombeiros para serem resgatadas. Que tipo de liderança foi essa? Uma liderança de coragem, igual na política. Na política não tem ninguém que tem uma vida que eu tenho, um patrimônio que eu tenho, não tem coragem de subir esse pico chamado Brasil, que a política é para poucos ali, Você vê que poucas pessoas que têm capacidade... Coragem de deixar as pessoas, inclusive, para trás? Na verdade, não ficou ninguém, Eu não estava com um grupo de crianças, estava com um grupo de adultos. E ali a gente subiu, ninguém sofreu um arranhão, não aconteceu nada demais, O que você leu no Notícias, se você quiser fazer perguntas, eu posso esclarecer para você. O Brasil acredita muito na headline da notícia. É porque a gente tá num processo de escolher um líder para a nação. Sim. E a gente precisa saber do perfil de liderança de cada um. Sim, tem um, por exemplo, que você pode escolher, que está na liderança da pesquisa, que roubou mais de 1 trilhão do país e está liderando a pesquisa. Mas hoje que eu estou entrevistando você, ele vai ser entrevistado aqui também. Espero que você lembre de perguntar isso para ele. Mas hoje eu quero saber sobre o seu estilo de liderança. Vamos lá então. Meu estilo de liderança é de liberdade, Não subi com um grupo de crianças. Não obriguei ninguém a subir. Você se preparou você pesquisou sobre condições meteorológicas, quando que seria a melhor ocasião? Foi preparado? Contratei guias, eles receberam, e eles conhecem melhor do que a gente já faz esse percurso, a gente, quando vai nesse pico, dorme lá e volta no outro dia. Estava uma chuva forte, estava uma grande tempestade, e algumas pessoas desistiram, e eu
peguei no pé nem nada, as pessoas desistiram, a gente subiu, conseguiu montar o acampamento, só que tinha um grupo embaixo e um outro grupo em cima. E o grupo de baixo perdeu o sinal no rádio e por causa deles eu pedi o corpo de bombeiro para acompanhar. Então não foi usado nenhuma corda, não foi usado nenhuma mão assim para ajudar, foi um apoio. Eu agradeço à instituição mais respeitada do país, que é o Corpo de Bombeiro, mas esse assunto assim foi um grande aprendizado e a gente pode aprender bastante, né? A não ter orgulho e pedir ajuda quando o Brasil precisar de ajuda. Você admite que você colocou essas pessoas em risco? Olha, se você perceber, uma pessoa por dia morre mexendo com o celular no Brasil. Eu acho que só o fato de ter um celular num país onde tem 40 mil homicídios por ano, só de você sair da sua casa, você está correndo risco, né? Quantas pessoas morreram na Covid só de sair de casa? Então, a questão do risco é, quem está vivo tem risco de morrer todos os dias. Eu não coloquei, eu coloquei a minha vida e cada um assumiu, né? Vendo a possibilidade da subida, a metade do grupo não quis subir. Quem desejou a subida, assumiu os seus riscos e eu falo mais uma vez. A forma que foi tratada é como se eu estivesse levando um grupo de crianças, né? As pessoas ali, cada um assumiu o seu próprio risco. E o mais interessante é que ninguém arranhou nem uma ponta da canela. Teve um bombeiro que nem participou da história e ele quis ganhar uma fama na internet. Ele, uma vez eu subi lá, eu cortei minha perna. O bombeiro cortou a perna e todos que subiram comigo não arranhou nem a ponta da unha. Tem uma outra história que eu queria levantar com você, porque eu vi em vários sites e eu não vi nenhum deles te procurando para que você colocasse a tua versão. Sim. Você foi condenado por furto. 18 anos de idade. O que aconteceu? O que eu li, vou te contar o que eu li. Pode falar. Quero a tua versão. O que eu li foi que você dava uma espécie de um suporte de informática os computadores. Para uma quadrilha que desviava dinheiro, para um pessoal que desviava dinheiro do sistema bancário. Não sei de quadrilha, eu arrumava computador para um pastor de uma igreja minha, e eu ia lá, o computador parava, eu consertava, e depois ele só me ligava quando precisava de consertar o computador. Um dia eu tive a infelicidade de descobrir que aquilo era uma organização criminosa, né? Fui até a delegacia, né, fiquei ali prestando esclarecimento e recebi um belo processo de 13 anos. Né? Eu sou o único dessa turma que teve a extinção de punibilidade declarada. Na época, para você ter uma noção, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Então foi um momento muito triste para mim. Eu, enquanto um operador, né, não operador, mas amante do direito, um bacharel do direito, eu nunca processei ninguém e eu senti na pele o que é um ato de injustiça. Para você ter uma noção, Mauro, esses 13 anos o processo correu em revelia. Né? Se você quiser adentrar e pesquisar mais, aí você vai ver que eu fiquei sem patrocínio, né, de um advogado. Você também é formado em Direito, né? Uhum. Eu não tinha coragem nem de olhar aquilo e eu realmente coloquei nas mãos de Deus. Falei assim, isso aqui é uma injustiça. Então, nem dinheiro a minha família tinha para pagar e nem eu. Pra você ter uma noção, isso aconteceu aos 18 anos. Com 21 eu tinha R$10.000 para casar e casei com a minha esposa, tendo R$10.000. Mas não tinha um dinheiro para pagar o advogado, para você ter uma noção. Então foi uma grande felicidade, aprendi muito, aprendi que você não pode andar com qualquer pessoa, você não pode confiar em pessoas só porque falam que são de igreja, e ali foi um grande aprendizado na minha vida. Eu acho importante que você traga a sua versão, a sua defesa, porque eu não vi em lugar nenhum você contando a sua história. Essa não é a minha versão, esse é o fato. Esse é um fato concreto. Eu já falei disso na internet, quem quiser pode entrar no YouTube aí, As Prisões da Vida, Pablo Marçal, lá eu falo disso. Esse não é um negócio que tenta cobertar, isso foi uma infelicidade muito grande e eu espero que as pessoas que têm interesse nisso façam como você, né, de forma nobre, né, vá aí, faz a sua pesquisa e pergunte. Foi realmente uma infelicidade, mas o aprendizado foi muito maior. Né? Aprendi que não dá para andar com qualquer um. Você é candidato ou pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Isso. Por que o PROS resolveu pela primeira vez lançar um candidato à presidência da República? O PROS ele foi fundado em 2010, nas duas últimas eleições ele apoiou o candidato do PT, a Dilma, e depois o Haddad. Por que dessa vez lançar um candidato à presidência? Gestão nova, né? A antiga gestão foi tirada por causa de desvios, né? Então a gestão antiga perdeu o partido. Então todas as coisas se fizeram novas lá, e se realmente fosse um partido que
tem pensamento, né, enviesado para a esquerda ou qualquer tipo de extremidade que seja para a direita, eu não estaria no partido. Então, a gente tem liberdade ali de ser pragmático, de ser produtivo. Então, todos que conheceram o PROS do passado, saibam que é um PROS novo, com ideologia nova, e a nossa ideologia é o Brasil, e não estamos aqui para apoiar nenhum dos dois. Bom, a gente vai entrar ainda nessa questão da polarização, mas esse desvio a que você se refere foi essa questão dessa condenação agora em abril, em que o PROS ele foi condenado a devolver mais de 11 milhões de reais por irregularidades em recursos que foram recebidos em 2016 e usou esses recursos para comprar avião, para comprar máquinas para montar uma gráfica, comprar imóveis. Por isso que foi tomado o partido, né, dessa pessoa, o Eurípides Júnior, é o ex-presidente do partido. Eu entrei no partido agora dia 30 de março, né, nunca fui filiado a partido político. E uma coisa interessante é que dos 33 partidos políticos não tem nenhum que está tranquilo. Sempre o partido já diz o nome, né? As pessoas elas se repartem, elas discutem, ali tem pluralidade de ideias, mas esse acontecimento é um fato judicial, né? E o partido está se defendendo. Realmente isso é real. Essa pessoa que fez esses desvios, o ex-presidente, ele sumiu com helicóptero, agora que achou o helicóptero, sumiu com máquinas caríssimas de 5, 10 milhões de reais. E a gente, agora como partido, né, que eu entrei nessa família agora dia 30 de março, acredito na liderança do Marcos Holanda, do vice-presidente que é o Mauri, doutor Amauri, do Edmilson, que é o secretário-geral, eles estão reavendo todas essas coisas. Então, tem essa história, é um fato judicial e está sendo trazido de volta, né, para o partido. Você escolheu se filiar ao PROS pelo fato do PROS ter origem em Goiás, que é o seu estado? Não, jamais. Eu descobri depois que já estava encaminhado. Eu fui pesquisar mais de 20 partidos, Mauro, e pelo menos uns 8 não quis dar conversa. Uns 3 aí, ou 4, me pediram 20 milhões de reais para eu me lançar presidente. Aí eu falei, mas se a gente começa um relacionamento por conta de dinheiro, isso não vai funcionar. E o PROS foi interessante, porque quando eu falei com o presidente e o vice-presidente, a gente se conectou parecendo que a gente era amigo há muitos anos, né, por causa de um propósito. Então o PROS, antes de falar comigo, não tinha a mínima possibilidade de querer lançar um candidato à presidência. Eu mostrei um projeto para eles firme, mostrei para eles que tem viabilidade, que a gente pode construir, não só vencer a cláusula de barreira, que quando eu cheguei no partido tinha 11 deputados federais e 3 senadores, né? Mas que a gente pode bater recorde de crescimento, de voto e legenda, e de verdade eu mostrei para eles que eu tenho viabilidade para vencer a eleição de presidência da República. O partido todo está convencido dessa viabilidade ou tem uma ala que preferia focar nas eleições parlamentares para o partido se manter dentro da cláusula de barreira e com isso se manter recebendo os recursos do fundo partidário e tempo de televisão? Como eu cheguei por último, né, eu não dormi nem uma noite com o sonho de ser presidente do Brasil. É uma questão de necessidade mesmo e eu me coloquei à disposição. O PROS tem um fundo eleitoral de 89 milhões. O compromisso que eu fiz foi o seguinte, eu não vou tocar em nenhum real. Ainda vou ajudar com todo o armamento que eu tenho, com toda a inteligência que eu tenho de internet. Armamento em que sentido? Em todos os sentidos, se for preciso. Mas né? não. Não, armamento também de arma, você precisa de segurança. Eu ando com 15 segurança, vou andar com 21 policiais federais, tem armamento também. Eu tenho arma pessoalmente, eu acho que cada um pode ter sua liberdade de escolher ter ou não, mas eu me ofereci a militar realmente pelo partido. E uma coisa que eu sempre peço, né, tem um problema em partido político, é ciúme e ego. Uma coisa que eu não tenho, eu tô promovendo, antes de vir aqui, eu estava fazendo um podcast com um pré-candidato a governo de São Paulo, que nem é do meu partido, por gostar do cara, da ideia dele, então eu estou aqui para abrir uma nova vertente da política. Agora, em relação ao nosso partido, bom que você que está assistindo saiba que partidos no Brasil, eles não são verticalizados. O que significa isso? Os diretórios, nós que temos quase 2.000 diretórios, eles têm liberdade para escolher o que querem. Como eu cheguei por último, agora está uma questão de conquista, mas eu te dou um dado aí, fundamentado, que dos 26, né, mais o Distrito Federal, que são 27 diretórios estaduais, eu tenho 24 comigo. E os 2, né, de estado, mais o terceiro, que não estão ainda, eles têm liberdade para apoiar outro, porque já estavam apalavrados, eu estou conquistando, e me propus a servir eles, independente deles me apoiarem ou não, porque a culpa é minha de ter chegado por último, né? Então, já tinha, sim, acordos, mas a maior parte esmagadora do partido está comigo. A gente fala uma língua só, temos unidade de fazer esse partido crescer.
Ou seja, uma candidatura para valer. É para valer, e você está entrevistando aqui, eu só não posso mostrar a certeza que a legislação, você também como jurista e eu também, a gente não pode quebrar isso, né? Que isso pode prejudicar a campanha. Mas possivelmente em 2023 o Brasil vai ter o presidente mais novo da história do Brasil e em exercício do mundo. Eu tenho 35 anos, que é a idade mínima para ser presidente. Isso é. Alguém fala para mim assim, você é novo demais, a Constituição Federal não acha isso. A gente tem visto aí o cenário político. Antes, deixa eu só fazer um convite para quem está nos assistindo, reforçar o convite. A gente está nas nossas redes sociais e você pode fazer a sua pergunta para o candidato Pablo Marçal, do PROS. É só você mandar sua pergunta em qualquer uma das redes sociais da Rede TV, usando a hashtag EleiçõesRedeTV. Tá feito o convite, participe aqui com a gente. A gente está vendo um cenário, até hoje saiu mais uma rodada da pesquisa do IPESP, em que a gente tem um cenário mais ou menos estacionado, em que a gente vê nas pesquisas uma liderança do ex-presidente Lula, com o presidente Bolsonaro vindo em segundo lugar, Sim. E os demais candidatos bem distantes lá para trás. Como nesses 5 meses que a gente tem para a eleição, um candidato que é absolutamente novo na política, novo para o público brasileiro, pode chegar à presidência, pode conquistar essa corrida? Olha, Juscelino Kubitschek, lá antes de 50, ele estava em 5º colocado e a campanha eleitoral levava 1 ano. Uma única frase, né, dele sobre interiorizar o país e levar a capital federal para o centro-oeste fez ele vencer essa eleição em curto prazo. O Zema venceu as eleições de governo, sendo um cara completamente outsider, fora da política. Ele venceu nas últimas semanas. O que a gente tem que estabelecer agora é base, né? Todo mundo quer ter um crescimento linear. Eu, como sou um cara exponencial, meus negócios também, a gente que já gerou em VGV, em equity, em valor de mercado, em valuation empresarial, alguns bilhões, eu posso falar para você que um cara que atendia no call center em 2005 cresceu muito e o crescimento ele nunca vai ser linear. Se você olhar para a política com crescimento linear, dá desespero. Porque para qualquer candidato chegar a vencer, ele precisa ter 14 mil votos todos os dias em cada um dos estados. Só que quando o movimento é tracionado, isso vira exponencial. Então, não que eu esteja contando, também fui aluno de escola pública a maior parte da minha vida, não que eu esteja contando com a última prova para passar de ano, né? Mas eu sei que a responsabilidade é toda minha de ser conhecido. Alguns pré-candidatos não vão sentar aqui, eu acho que eles nem têm coragem de encarar o Mauro, né? Vocês já viram que ele já chegou com 2 perguntas nos meus rins aqui, e eu agradeço por isso, que eu estou aberto para qualquer tipo de pergunta, mas eles não estão. Então, essa possibilidade deles se acovardarem, sentarem aqui na sua frente, isso vai fazer com que a gente ganhe mais pressão. Então, nós temos alguns movimentos, né? Depois se você quiser perguntar sobre isso, algumas pessoas acham assim, ele é desconhecido, eu sou assistido em todas as minhas redes sociais e listas de transmissão por nada mais e nada menos que 10 milhões de pessoas todos os meses. Eu tenho quase 400 mil alunos na internet, eu tenho movimentos com 500 mil pessoas se reunindo toda semana, fora a questão de aluno, tá? Então, a gente realmente tem uma musculatura que nenhum outro candidato tem. Posso chamar de exército. Não é os 60 milhões de votos para você vencer no primeiro turno. Mas eu falei para todos os que estão conectados comigo, se a gente tiver uma base de 1 milhão de pessoas comprometidas, a gente vai vencer a eleição. Você diz dessa musculatura dentro da internet, se referindo aos demais candidatos fora Lula e Bolsonaro, porque esses têm. O presidente Bolsonaro tem uma força muito grande na internet. Tem aqueles pontos dele ali, ele tem pelo menos de fiéis ou fanáticos ou qualquer outro nome, pelo menos 15 pontos percentuais de forma global, é de gente que não vai deixar de votar nele nem se ele fizer uma loucura. Mesma coisa é o Luiz, né, com 15 pontos percentuais, só que o grande despertar dessa nação é os 60% aí na pesquisa Qualy, mostrando que não votam de jeito nenhum em nenhum dos dois. Então é aquele voto que está guardado dentro do bolso, esperando alguém chegar, e eu vou provar para essas pessoas que eu sou alguém de confiança, alguém mais preparado em gestão, em geração de riqueza, em renda, em destravar a gente. Nosso movimento principal chama Destravar da Nação. Na sua pesquisa, você chegou a ver 20 mil pessoas reunidas no dia 1º de maio, no estádio de futebol? Não.
É bom você pesquisar. Vi na Instagram. sua que você colocou. Então, o Luiz, né, com toda a musculatura dele, não reuniu nem 5.000 pessoas. Né, Mas não era um evento para reunir 20 mil, aquele espaço ali nem cabia. Ele também nem vai reunir, é na porta do Pacaembu. Se você abrir ali cabe 20 mil sim. Ah, sim, você se refere ao 1º de maio. Sim, foi no mesmo dia. No mesmo dia, o Luiz reuniu 5.000 pessoas no estacionamento do Pacaembu e cabe 20 mil sim, que eu sou fazedor de evento. Claro, claro. Na Paulista cabe 3 milhões. Eu achei que você estivesse se referindo da mesma forma que você estava falando do lançamento da sua pré-candidatura, que você estivesse se referindo ao evento de lançamento da pré-candidatura dele. Não. Eu falei do dia 1º de maio. 5 mil no evento do Luiz e ter que gastar dinheiro público com a Daniela Mercury, né? Até teve que barrar e ela acabou não recebendo. O Messias, com a turma dele, deu 10 mil lá na Paulista. O pessoal ainda acredita ali, uma turma. No nosso evento foi pago um antibiótico. Ele foi ministrado para tirar o quadrilhão que tinha aí no governo federal. E se ele passar do ponto, além de matar as bactérias, vai matar fungo, vai matar tudo e a gente vai ter um problema no nosso sistema nervoso. Você tocou já em alguns pontos aí de problemas do Brasil e eu queria aproveitar que a gente já está se encaminhando agora para a parte mais propositiva. Eu quero saber um pouco dos seus planos. E a esse propósito, a gente já tem algumas perguntas aqui. O Gabriel, que é de BH, a gente sabe que a gente está lidando com a volta da inflação Sim, de dois dígitos, Sim. 12% ao ano. A gente está lidando com uma crise mundial, uma inflação mundial também, crise de petróleo, está pesando muito no bolso das pessoas o preço dos combustíveis. Sim. E é a pergunta do Gabriel, de Belo Horizonte. Como é que você, presidente da República, tratará a crise mundial e o preço elevado da gasolina? O preço elevado da gasolina é o seguinte, no governo Dilma, ela foi lá, fez controle de preço, praticamente quebrou a maior empresa de energia do mundo, a Petrobras, nessa época. Né? Não chegou a quebrar, porque não tem concorrente, não tem nem como explicar uma quebra dessa. Veio o Michel Temer, um grande estadista, dependente de ideologia, se vocês concordam ou não, é um dos presidentes de menor espaço de tempo que conseguiu fazer mais reforma, é o Temer. Então, honra para o Temer. O Temer foi lá e vinculou o preço do combustível no PPI. Um país que é quase autossustentável em produção de petróleo, só que não tem refinaria, e aí ele vincula o preço em relação ao dólar, ao preço de compra do produto final. E aí o que aconteceu? Quando ele fez isso, alavancou a Petrobras, e a Petrobras, o governo não controla preço, e para mim nem deve, porque o modelo Dilma quebra a companhia, e o modelo que o Temer colocou faz a nossa companhia, que é de economia mista, né? Ela tem a maior parte de acionistas sendo o governo federal e a pequena parte que são acionistas do setor privado. O que aconteceu? Hoje a gente tem recorde de caixa dentro da Petrobras, tanto é que eu acho que não deve estar roubando e também está vinculado dessa forma do PPI, que é um programa aí vinculado com o preço de importação. O que é o ideal fazer? Estudar os próximos 10 anos. 2030 está chegando, tem um pacto das montadoras de pararem de produzir carros a combustão. A gente tem declaradamente a maior empresa de energia do mundo, chamada Petrobras. Se a gente não vender essa empresa o mais rápido possível para quebrar monopólio, aumentar a concorrência, a gente não diminui o preço e a gente vai ter um problema. A gente, em menos de 8 anos, essa empresa vai valer pelo menos 10 ou 5% do preço que ela vale hoje, do valor de mercado, da valoração dela hoje. Por quê? Porque ela não investe em energia limpa hoje, muito pouco. Uhum. Então, o que a gente precisa vou usar o termo goianês que eu gosto, a gente tem que passar ela para frente rápido. Por quê? A gente tem que ter refinarias no país e se a gente tiver livre concorrência, o preço vai despencar e se a gente investir rápido, não só em vender a Petrobras, mas ter marcas brasileiras produzindo carro elétrico, igual tem uma empresa chamada NBR que vai lançar carro elétrico brasileiro, 100% brasileiro no próximo ano. Inclusive eu estarei com eles, firmarei um compromisso de trocar a frota de todos os veículos do governo federal para carro elétrico, para mostrar que o brasileiro produz e quando você começar a ver gente produzindo carro elétrico... Tá bem. Desculpa te interromper, mas só para a gente ser mais objetivo, Sim. Já que a pergunta do nosso internauta é super pertinente, é uma pergunta Tem que privatizar a Petrobras. Eu também falei. Privatizar a Petrobras não resolve agora, nesse momento, o preço dos combustíveis. E não vai resolver mesmo. Então, o que fazer nesse momento? A economia é um transatlântico, não é um jet ski. Um erro que você está colhendo agora, é coisa que você já fez há 2 anos atrás.
Qualquer irresponsável que falar que vai fazer algo para baixar preço de combustível, vai fazer uma doideira e acha que uma economia de transatlântica, um país do tamanho de um continente, não tem manobra de jet ski, não. É devagar. Você vai pegar um transatlântico, ele vai a 40 km por hora. O jet ski, você pode ter jet ski que vai a 150 km por hora. Então, não espere mudar agora. É igual plantar, é igual lavoura. Você vai plantar, ninguém vai colher agora. Então, o que a gente está colhendo agora é fruto do que plantamos há 1 ano, 2 anos atrás. Por isso que você consegue ver agora que plantou errado. Alguém me perguntou, Mauro, qual que é a nota que você dá para o governo Bolsonaro? Eu falei, é muito simples, não precisa de dar nota de 0 a 10. São certificações. Deu 2 dígitos no desemprego, incompetência. Não está faltando emprego, tá? Olha para você ver que loucura. Você pegar as 19 milhões de empresas e fizer uma pesquisa com pelo menos 1 milhão, você vai perguntar para os empresários, todo mundo reclama. Eu não acho gente qualificada, gente competente. Então, peraí, como que está 2 dígitos? Está faltando qualificação. Está faltando programas do governo que tiram as pessoas do assistencialismo. Não é para deixá-las na mão, mas para convidar elas. Vamos migrar de programa, vamos crescer na vida. E aí, quando você amarga com isso, né, o desemprego 2 dígitos, está aqui, ó, certificado de competência. Inflação 2 dígitos, vocês podem atravessar a fronteira e ir para a Argentina, está lá chegando em 50% a inflação, que loucura aqui, ó. Você atravessa um país, a gente vai chegar naquilo ali, porque foi plantado o erro. A gente, se não colocar produção, se a gente não aumentar a energia humana, que é o capital mais poderoso que o Brasil tem, a gente vai voltar para um período das trevas, eu vou chamar assim, daquela hiperinflação que eu era criança, eu fico só ouvindo as pessoas comentando. Como pessoa, eu não experimentei, né? Eu estava vivo, mas eu não vi. Eu lembro bem. Então, e a gente está caminhando para isso. Então, não existe alguém muito bom de gestão falar que vai resolver esse problema agora, não resolve assim. Agora, a gente tem que voltar à esperança. Vocês, por exemplo, de mídia, se vocês ajudarem trazendo esperança e trazendo ações para as pessoas acreditarem no país, tudo bem. Agora está todo mundo num desânimo. Não tem ninguém para ajudar, vai no menos ruim. É o que o Brasil está colhendo agora, né? Essa falta de decisão. Você tocou num ponto que são os programas assistenciais, que me dá aqui também uma margem para eu emendar mais uma pergunta aqui de Obrigado a pergunta aí do Mineiro. De um nosso tem raiz lá de Minas Gerais, 3 avós de lá. É o Renan Mendes. O Renan Mendes está perguntando o seguinte: você é a favor do Estado mínimo? Como tratará os servidores públicos? E aí eu já aproveito e te pergunto, qual é para você o papel do Estado? Nós temos 19 milhões de empresas. Sabe o que é meu desejo? Estimular essa nação para até 2032 a gente ter mais 10 milhões de empresas. Aí você fala, mas isso é possível? O Banco Nubank soltou uma nota e está chamando de a grande renúncia. Não sei se você acompanhou isso aí essa semana. A grande renúncia é o aumento de demissões, pedidos de demissões voluntárias. Está com 38%, né, de aumento. Se o governo fosse uma empresa, isso seria assustador, porque agora você não consegue arrumar gente para entrar nessas funções. As pessoas, eu sei que eu tenho influência nisso, não sei o tamanho disso, mas eu ouço gente falando, eu abri empresa te ouvindo, eu comprei um curso seu e isso me mudou, eu acordei de madrugada te ouvindo. Às vezes de madrugada tem 12, 15, 20 mil pessoas me ouvindo, 4h59 da manhã. No YouTube. E aí o que acontece? As pessoas, elas começaram a falar, eu não vou ficar esperando acerto, eu vou tomar a decisão da minha vida, eu vou começar a empreender. Se a gente começar a empreender e abrir essas 10 milhões de empresas nesses próximos 10 anos, imagine a energia gerada, o tanto de brasileiro crescendo, e quem é o Estado quando as pessoas estão crescendo? O Estado é um apoiador de quem precisa de ajuda. Então a gente tem que desburocratizar essa máquina, a gente tem que digitalizar essa máquina. Uma grande proposta que eu trago é criar a Universidade Federal Digital com 50 profissões só do futuro. Não é trazer nada de medicina, nada disso. Você é formado em jornalismo e direito, e nenhuma das 2 faculdades que você fez, alguém te ensinou a empreender. Não mesmo. Então, eu posso te ensinar a empreender. Aí você fala, mas o presidente vai ensinar? Também, não é proibido, segundo a Constituição. Existe uma coisa lá, o artigo 84 da Constituição, né, os deveres e responsabilidades do presidente, e aí você, como população, tem que aprender isso. Existe aquilo que a lei permite e aquilo que a lei proíbe. Se não tiver nenhum dos dois, você pode fazer o que você quiser. A Constituição, como base da nossa Carta Magna, as pessoas não sabem disso. Então, sim, vou estimular os 800 mil homens, principalmente homens que estão presos no país hoje. Ali não é lugar de recuperar gente. Se você for lembrar do meu nome, Marçal, você vai lembrar assim, Marçal é igual a restaurador de gente, de família, de empresa, de comunidade, de cidade. É isso que queima no meu coração. É por isso que eu rebaixei minha vida para vir aqui disputar essa cadeira de presidente do Brasil. E educação?
Educação é o seguinte... Entra como? É o seguinte, se você perguntar para qualquer político, ele vai falar assim, a primeira coisa é educação. Não é. A primeira coisa é infraestrutura. Se não tiver infraestrutura, não tem saneamento básico, não tem internet banda larga. Hoje o Elon Musk estava aqui, parou o jato dele do lado do meu, estava lá no aeroporto Catarina, ele estava prometendo trazer o Starlink dele para colocar a internet em 19 mil escolas. Se não tiver infraestrutura, como é que eles vão aprender? Então, como é que vai ter ônibus, como é que vai ter rodovia, como é que vai ter isso? Eu sou um cara da educação, eu tenho rede de escola, para você ter uma noção. Eu sou apaixonado nisso. Isso é para médio e longo prazo. A curto prazo tem que ter investimento em infraestrutura. No país hoje tem 20 mil obras paradas com dinheiro disponibilizado. Mas você fala tanto em estimular as pessoas a empreender, a se autogovernarem. Com certeza. Agora, como as pessoas sem uma formação adequada, hoje, por exemplo, a gente teve aí a informação de que foi aplicado um teste em 3 milhões de estudantes do ensino médio para saber das aptidões em língua portuguesa e em matemática básica. Sim. E esses estudantes, em média, acertaram apenas 3 em cada 10 questões de matemática. Sim. Como é que uma pessoa nessas condições vai ser um bom empreendedor, vai para frente, se não tiver uma base educacional mínima, sabe? Um mínimo de matemática, um mínimo de língua portuguesa? Os homens, homens e mulheres mais prósperas dessa nação, digo em escala de bilhão, a maior parte deles não terminaram a faculdade. Os homens mais poderosos do Vale do Silício, mas vou te explicar. No caso não é nem faculdade, né? Ok, mas vou te explicar. Esses, entre aspas, analfabetos funcionais, eles tomaram uma pilha e uma carga de energia de muitos assuntos repetitivos para escolarizar eles para serem trabalhadores. O que a gente tem que ensinar, e você pode contar com isso a partir de 2023, a gente tem que ensinar empreendedorismo, a gente tem que ensinar artes marciais para as pessoas. Aí alguém fala, mas o que tem a ver? Tem a ver inteligência emocional, autodomínio, autocontrole, autogoverno. A gente tem que ensinar finanças para as crianças. Agora, você pegar as pessoas de hoje que não tem nenhuma base disso... Se não souber matemática, não vai saber finanças, né? Pois é. E como que faz? Eu preciso ensinar Bhaskara para ele saber matemática? É uma pergunta que eu te faço agora. Mas ele não está falando de Bhaskara. Não, eu estou te falando. De contas elementares, de adição com casa decimal. São pessoas que... Aí você vê como é que está o ensino público. O ensino público, você tem uma noção. Então, tudo bem, mas você está se candidatando à presidência da República. Sim. O que fazer com o ensino público? Muito simples, reformar completamente. Você está provando para mim que não funciona. Exato, e eu quero saber do candidato o que ele propõe para que passe a funcionar. Uma criança hoje, na educação de hoje, a gente gasta R$ 1.100 por cabeça. Na escola privada, se você tiver uma escola mediana, você pode cobrar R$ 500 de mensalidade e você tem lucro ainda. Como é que é o estado que você está falando aí, que não dá conta de ensinar nada, cobra 1.100? A gente tem um roubo generalizado na nação. A gente tem um tal de toma lá da cá. Eu, enquanto presidenciável e pré-candidato à presidência, por enquanto, que vai, depois que passa a convenção, se torna oficialmente candidato, ninguém é candidato ainda, eu vou te falar uma coisa, nós vamos esmiuçar o problema. O que você tem que ver? Falar a proposta é muito fácil, tem que ver onde está o rombo. Você viu aí no governo atual, pastor pedindo ouro em troca de não sei o quê. A gente não tem problema nenhum no país, a gente só tem roubo. Então, assim, a gente tem que reformar todo o ensino, e o ensino não tem que ser focado para as pessoas, Mauro, se tornarem trabalhadoras. Isso é um nível, tem 3 níveis. Nós temos que ensinar as pessoas desde pequeno a serem trabalhadoras, a saberem que elas podem empreender e elas têm que se tornar investidoras. Quer ver o reflexo disso? Na Europa, 70% das pessoas, num país europeu, são investidoras. Nos Estados Unidos, mais de 50% são investidoras. No Brasil, 5%. Se não fosse essa onda de Bitcoin e dessas 2 grandes corretoras que explodiram, a gente só tinha 1% do Brasil investindo. Ou seja, não fomos ensinados a prosperar. Nós fomos ensinados a ser engrenagem de um sistema. Aí quando eu falo para você, cada brasileiro ser um governante, nós não vamos mudar em 1 ano, nós não vamos mudar em 2 anos. Tem uma escalada social. Depois você vai fazer uma nova pesquisa, a gente se fala depois sobre isso. Eu criei 12 perfis de brasileiros, 12 perfis sociais. Esses 12 perfis, eu lembro do último, desistente, o sobrevivente, o miserável, o otimista, o controlado, o escasso, o transbordante, o governante. Aí você fala, mas por que isso? O abundante ele tem só para ele.
O transbordante ele está ensinando o outro. O governante é o cabeceira, só tem 2% do Brasil que é governante. O que a gente tem que fazer como nação? Qual que é o seu perfil? Governante. Não depende... alguém que já passou pelo nível de transbordo, de ensinar a gente. A gente tem que fazer uma explosão de transbordantes no país, de gente que ensina. E quando você é repórter, está aqui tirando, às vezes batendo no rim do candidato e fazendo essas perguntas, mas quando você vira, você usa o seu canal para transbordar e levantar mais gente lá, seu Instagram. A gente foi doutrinado a ser, por exemplo, formei em jornalismo, sou jornalista. Nós não somos a nossa função. Quando vocês vão apresentar alguém, vocês apresentam a pessoa chamando assim, ó, a pessoa é jornalista, ela não é, ela está jornalista. Então eu tenho diversos alunos que deixaram de ser juiz, médicos, promotores, porque eles entenderam que eles podem, por exemplo, empreender. Ninguém é obrigado a ser algo. Só que a mentalidade é de trabalho, tem que vincular na sua identidade. Isso é só uma fase. Então o governalismo, que eu falei, ele é diferente de capitalismo e socialismo. Eu vou explicar para você em 30 segundos. Vai, porque a gente está cheio de perguntas chegando. Socialismo é bom demais, mas ninguém quer. Tem vaga para todo mundo e ninguém quer estar lá. Né? O presidenciável aí, o Luiz, ele fala mal adoidado do capitalismo, 100 mil reais custou só as bebidas do casamento dele. E aí o que acontece? Quem defende o socialismo não habita lá, habita no capitalismo e fica enfiando o povão lá. Né? São os gafanhotos. O capitalismo ele é bom, só que ele é voraz e não tem vaga para muita gente. Aí o que é o governalismo? Você não vale o que você tem, então não é análise de posse. No socialismo você vale se você aceitar que você é igual aos outros, e nós não somos iguais uns aos outros. A gente tem que entender que se a gente fosse igual, a gente respeitava uns aos outros, a gente é diferente. E no governalismo existe a diferença, ali é a sua identidade, o seu propósito. Você perguntar para qualquer brasileiro qual que é o chamado do Brasil como nação, ninguém responde. Como é que você vai tirar 20 milhões de brasileiros da pobreza extrema, muitos da fome, outros da ameaça de passar fome? Sim. 35 milhões estão passando fome. Virando para a pessoa e falar assim, você tem que ser o seu próprio governante, você tem que empreender, você tem que ir para frente. Que eu acho até legal, mas e aí? E para esse pessoal que ficou para trás? Tá. E que não vai ter essa força que você tem para... Por isso que tem os perfis da sociedade, um que tem que ajudar o outro. A gente tem que formar isso. Por exemplo, pode começar a entrevista, eu falei que você tem 10 mil seguidores no Instagram e ofereci ajuda. Te falei, você tem um portal, posso te ajudar nisso. Não quero nada em troca, posso te ajudar porque eu sei o respeito que você tem, né, como jornalista nessa nação. Você pode ouvir essa ajuda, você pode aceitar ela. Ou também não, você pode ignorar. O brasileiro, ele ignora sempre que alguém quer ajudar. Então, eu posso te ajudar, estou te dando um exemplo. Mas agora vamos lá para a África, vamos atravessar o oceano. Tem 2 anos que eu estou ajudando a construir uma cidade. E lá tem muita fome. Não tem nada a ver com a eleição, eu já fazia isso há 2 anos atrás já. E um dia eu vi um jovem que ficou reclamando que estava com fome. Eu falei, mas a sua terra aqui se planta, ela dá manga, por exemplo? Dá. Aí uma mulher levantou e falou assim, esse jovem é o ladrão de manga. Eu falei, você é o ladrão, você rouba a manga dos outros, por que você não planta? Ah, porque demora. Eu falei, então vem cá, você vai liderar uma frente, isso aconteceu real. Quem me segue aí, às vezes está assistindo, se viu, coloca aí, eu lembro que eu vi isso. Eu chamei ele, arrumei 17 garotos com ele e falei, vocês vão plantar aqui, chama Kamizunga o lugar. E eu falei, antes você era o ladrão, agora você vai plantar. Que país que é? Angola. Angola. É. E aí, sabe o que aconteceu? Ele virou o líder da plantação. Aí um garotinho de 8 anos, Mauro, falou assim para mim, ô tio, fala a língua portuguesa, tio, e se acabar as sementes? Aquilo mexeu tanto comigo, eu fiz uma promessa para aquele povo. Eu só saio de lá depois que todo mundo entrar para sua casa. E a gente está construindo lá mais de 300 casas. Eu falei para eles assim, se faltar semente, enquanto eu estiver vivo, eu vou mandar semente lá do Brasil para vocês. Mas eu, Marçal, nunca vou plantar uma semente para vocês. Então, assim, ali naquele continente, meu coração encheu de compaixão pelo meu povo, porque aqui também é a África. Aqui também tem fome. Só que a gente só tem gente politiqueira. Uma coisa eu te garanto, em 2023 você não vai ver o presidente dentro de escritório, não faz sentido isso. Você vai me ver dentro da Caixa Econômica Federal pegando os projetos para aprovar, você vai me ver na frente do povo, não para ser populista, porque não tem como, tem 500 mil crianças dormindo na rua hoje. Aí você fala, mas você vai ser o salvador da pátria? Não, amigo, eu vou ligar para os 70 mil políticos. Aí você fala, eu sei que vai ligar? Não, vou ligar para os governadores. Ou deixa eu passar um tempo aí com você, vamos discutir soluções. Tem 19 mil problemas no Brasil.
Só que não tem ninguém, só tem politiqueiro que fica com o ego aflorado, brigando com o poder, querendo trazer ruptura institucional e tudo mais. Pablo, a gente tem várias perguntas. E eu tenho mais de 1000 horas de resposta. Mas a gente não tem esse tempo todo. Então, porque a gente precisa dar o mesmo tempo para todos os pré-candidatos. Eu te falei que chegou uma pergunta sobre segurança pública, do Tomás. Como é que deve ser a gestão da segurança pública? A gente sabe que a gestão da segurança pública ela é compartilhada com os estados, né? Sim. A maior parte forças, né? das forças aí são estaduais. Agora o governo federal, é claro que dá suas diretrizes e tem a Polícia Federal também. Sim. As pessoas voltaram a ter uma sensação de insegurança no Brasil. A gente é um país que tem aí 40 mil assassinatos por ano. Como gerir a segurança pública? Tem que criar o Ministério da Segurança Pública e desvincular. Não tem. Tem o Ministério da Justiça. Você tiraria do Ministério da Justiça? Não, tiraria não. Não faz sentido o Ministério da Justiça ser junto com Segurança Pública. Eu não falo porque eu quero assim. Acho que foi no governo Temer, se não me engano. O Temer, ele deu... Que separou, não foi? Ele separou porque ele sempre foi secretário de Segurança Pública, né? Por bom tempo, na verdade. Sempre não. Aqui de São Paulo, ele sabe dessa realidade e eu também entendo dela. Por quê? Eu tenho um grupo chamado 300G, que tem 400 policiais lá, de delegados federais, delegado da Civil, tem o coronéis, tem o brigadeiro Átila Maia. A gente reuniu 400 homens e a maior parte deles são sargento, major de alta patente. Tem GCM também. A gente está discutindo a segurança e uma das primeiras coisas que tem que ser feita é desvincular isso. A gente precisa tratar a segurança como ela precisa ser tratada. Vou dar um exemplo. A Polícia de São Paulo, brilhantemente, colocou uma câmera em desconfiança com os policiais militares, né? Os quase 100 mil policiais militares aqui do estado de São Paulo. Eu vou te falar uma coisa assim, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para o governador. Você quer uma sugestão? Você quer a ajuda do governo federal? Tira essas câmeras dos policiais, sabe por quê? Você encosta numa ocorrência, todo mundo sabe que está sendo filmado, você chega numa população, aonde que foi o bandido? A pessoa sabe que está sendo filmado, não fala, mas por desconfiança fizeram isso. A gente vai tirar essas câmeras e vamos colocar essas câmeras em gente que está no semiaberto. Quando vai liberar o pessoal numa festa, né, numa virada de ano, põe câmera neles, não põe câmera em polícia, não. Polícia aqui é tratado como bandido. Agora, as câmeras, segundo o próprio governo de São Paulo, diminuiu a letalidade das ações policiais, morreram menos policiais também, o que é muito importante, ótimo. E aumentou a eficiência, porque está prendendo mais. Não está prendendo mais. Não faz sentido isso. Essa última parte que você falou não é verdade. O estado que mais prende é o estado de São Paulo. Mas também é o maior estado do Brasil, É lógico que é o que mais prende. Podia só que não ter a mas aí você está entrando numa área que eu estou um pouquinho entendido nela. Isso aí não é verdade, essa última parte. A verdade é o seguinte, você está dentro de uma barca, vou falar a linguagem do policial. Você está dentro de uma barca, o policial tem medo de falar, porque está sendo gravado tudo. Então, assim, se você vê o policial como uma ameaça, põe uma câmera no peito dele. Mas as doutrinações que ocorrem dentro da escola, ninguém pôs câmera num professor, e nem tem que pôr. Mas por que só o policial está sendo filmado? Tem que colocar também nos promotores, em juízes, né? Tem escândalo para todo lado. Por que ninguém vai aceitar isso e os policiais têm que aceitar? É claro que vai diminuir a morte de bandido e de policial, ninguém vai fazer nada. Ou seja, você pega, por exemplo, o número de ocorrências em São Paulo, mais de 2 milhões, menos de 15%, o inquérito vai para frente. A gente está ficando um país de impunidade. A gente precisa também, falando em segurança pública, esse ano agora está fazendo 82 anos que tem um Código Penal. Espera aí, amigo, a gente tem que reformar esse negócio. A gente tem que pegar na segurança pública também, independente de eu virar político ou não, eu vou militar nisso. Bandido invadiu casa de alguém, vai virar crime hediondo. Não entre na casa de alguém ali, é uma mini nação. Os bandidos vão respeitar isso. Você quer furtar um carro? Pega um carro parado, não desembarca a família de dentro, não. Nós vamos bater duro nisso. Por quê? Porque uma coisa o policial está sendo filmado aqui, ele, eu também não vou para o confronto, não sou doido. Então, você sabe o que vai acontecer? Então, você, presidente, estimularia uma reforma do Código Penal? Eu nem preciso fazer isso. Você tem que saber o seguinte, o Código Civil que foi reformado em 2002, o último antes desse 2002, o de 2002 é de Miguel Reale Júnior, o último era de Clóvis Bevilacqua, 1916. A gente precisa de estar, a cada década, prestando atenção sobre essas reformas. A gente está com o Código Penal desde 40. Não faz sentido um negócio desse. E reforma tributária? Primeira coisa que a gente tem que fazer numa reforma tributária. Tem que fazer reforma tributária. Mas não tem uma coisa que está assim, estamos bom nisso.
A gente já tomou mais de 3.000 PECs, né, para emendar a Constituição Federal. A gente já tem que discutir. Se a gente quer sair do patamar que a gente está, a gente tem que discutir reforma constitucional, né? A gente tem que discutir isso nos próximos 10 anos, só que ninguém quer discutir isso. Tem que fazer reforma na Previdência, ninguém quer discutir isso. Mais uma? Sempre reformando. As pessoas olham para os aposentados como despesa. Você fez uma grande reforma na Previdência. Que jeito que o governante olha para os 35 milhões de aposentados? Despesa. Vou dar um recado para vocês, 35 milhões. Pode contar com isso. Isso não é promessa, não. Eu vou me empenhar pessoalmente nisso. Nós vamos pedir para o empresariado e os banqueiros ajudar a pagar o 14º salário para vocês. Aí alguém fala, meu Deus, isso vai onerar o Estado. Eles produziram por nós, agora a gente tem que retribuir para eles. Aí sabe o que acontece? Uma nação onde você tem os aposentados como despesa é certamente uma inaptidão nossa como governante e uma falta de tesão, desculpa usar essa palavra. As pessoas que estão produzindo hoje já sabem o jeito que vão ser tratadas. É como você tratar, você trata seu pai hoje, você fica pensando assim, ó, meus filhos vão tratar eu dessa forma. Depois que os meus filhos, eu tenho 4 filhos, depois que eles chegaram, eu fiquei olhando para eles e pensando, será que eles vão me tratar do jeito que eu trato os meus pais? Eu mudei a forma de tratar meus pais com a dos meus filhos. Um dia eu estava no orfanato, no asilo, e eu olhei para um senhor, ele falou assim para mim, meus filhos nunca mais voltaram aqui. E ali eu tive uma visão, né? Eu falei, gente, por que o filho nunca mais voltou? Faltou investimento nisso, né? A gente é uma nação que a gente deixa os mais velhos, a gente deixa os mais necessitados. Eu vou te falar de mim. Eu já fui de todas as classes sociais, já gostei de Lula. Na escola pública você é obrigado a gostar desses papos furados. Eu quase virei comunista. Quando você não produz, você acha que você vai ser comunista mesmo. E depois, quando você começa a entender sobre riqueza, você não quer nem saber disso. Então, assim, eu conheço esse país e eu posso falar uma coisa para vocês. Eu duvido que vocês vão encontrar nessa corrida presidencial alguém mais apaixonado pelo Brasil e pelo povo. Me fala da reforma tributária. Que reforma tributária? Ó, primeira coisa, a gente tem que discutir imposto único. A gente é um país que taxa consumo, você olha para os Estados Unidos, não taxa consumo. Aí alguém fala, então vamos taxar o dividendo. É simples. Se você for extremista na reforma tributária, o que você vai fazer? Ah, vamos taxar dividendo. O Paulo Guedes fica ensaiando fazer isso, mas ele não quer fazer isso porque ele é dos banqueiros, ele não é bobo. Sabe o que acontece? As grandes fortunas vão sair daqui. Você pode ver o Uruguai, o que aconteceu. No Uruguai, vamos taxar as grandes fortunas? Vamos. A gente pega o telefone, abre um offshore, vai para outro país e acabou a conversa. Então a gente tem que ter sabedoria, não é populismo para agradar alguém ou ganhar voto. Agora a gente tem que estudar a questão de um imposto para tirar esse peso do consumo. Por exemplo, quem que banca a faculdade pública? É o consumo, é o ICMS. E o cara que paga o ICMS, o filho dele não vai para a faculdade. E quem que vai para a faculdade? O filho do rico. Nisso eu posso falar. Eu sei que é pegar o salário inteiro e ter que pagar a faculdade e ainda ter que ficar fazendo trabalho para ver se paga minhas xerox. Eu fui desse jeito. Eu pegava meu salário de atendente de call center e pagava minha mensalidade de direito numa universidade particular, inclusive a Universidade Paulista. Sabe o que acontece? A gente precisa de criar sistemas híbridos. Porque um aluno de escola pública não tem competitividade para ir para uma faculdade pública. Volta para a reforma tributária. Por isso que eu estou falando, desonerar o consumo, o imposto único, e a gente precisa discutir, sim, essa arbitrariedade que os bancos têm. Inclusive, para você saber, Mauro, eu tenho registro para lançar meu próprio banco. E agora, por causa das eleições, eu dei uma parada, mas eu já tenho autorização do Banco Central para isso, um banco digital. E eu só fui fazer isso porque eu pensei, por que nos Estados Unidos tem 10.000 bancos e no Brasil só tem 150? Aqui não tem trator, sendo o povo que produz agricultura para 1,5 bi, alimento para 1,5 bilhão de pessoas. Aqui não tem marca de carro, sendo que a gente é um povo criativo. O que tem de errado nesse país? A carga tributária. Ah, então você vai baixar o imposto? Sim, só que para baixar imposto precisa gerar receita, novas receitas. E não é com o Petrobras, a gente tem que investir em empresas de tecnologia. Então, para responder essa pergunta sobre a carga tributária, não é vamos baixar o imposto. No Brasil Império, a gente tinha 20% de imposto, era chamado de quinto dos infernos. Hoje a gente tem 43%, as pessoas trabalham até 31 de abril para pagar imposto. 30, né? Uhum. É o mês que eu faço aniversário. Até 30 de abril para pagar imposto, ou seja, 40% da nossa vida é para isso. Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desonerar o Estado,
diminuir a potência dele para aumentar a potência do povo, tirar essa taxação pesada de consumo e simplesmente transicionar tributo. Como? A gente pega alimento que ferra com o organismo nosso, subir imposto, tirar recurso de lá para aplicar na saúde. É assim, não é um tabuleiro de xadrez, são 400 tabuleiros de xadrez que a gente tem que desenhar. Mas a gente tem que diminuir essa taxa sobre o consumo. Isso pesa para o mais pobre, é por isso que tem gente que não consegue comprar um feijão hoje. A gente está nos nossos 3 últimos minutos e eu queria te ouvir sobre um outro tema que é super importante, que é a questão ambiental. Sim. Que papel o Brasil tem no mundo na questão ambiental? Primeiro, a gente tem um pulmão, né, chamado Amazônia, que a gente tem que defender com a nossa vida. É um pulmão, não só do mundo, mas principalmente é um pulmão da América Latina e não precisa falar que é um pulmão do país, né, do nosso país. O que a gente precisa na questão ambiental é tratar o lixo, e isso é possível, todo tipo de energia pode ser convertida, então não existe possibilidade de falar que não tem como. Na questão ambiental, a gente precisa de também converter água salgada em doce, né, para a gente não precisar destruir leito de rio, né, fazer transposição de rio. A gente tem um mar gigantesco, pelo menos 8.000 quilômetros de mar. Tem tecnologia israelense e tem testes aqui no Brasil, né, no Nordeste, sendo aplicado isso. A gente tem que investir nisso, converter água salgada. Você vai em Israel, quando eu estive lá, eu bebi, todas as águas eram do mar, né, ela foi dessalinizada. Então a gente tem que fazer isso para a gente não ferrar com os nossos leitos, os mais de 30.000 quilômetros de rios que a gente tem. Que a gente tem que investir em energia limpa. Em uma das minhas empresas tem uma usina de energia. Então, a gente é grande em território do tamanho do continente, está entre os maiores países do mundo. A gente precisa de captar energia do sol, a gente precisa captar energia do vento, a gente precisa reflorestar o país, a gente precisa fazer as cidades serem verdes, a gente precisa criar política pública onde as pessoas criam hortas. A gente tem um problema muito sério. No Brasil, de 50 anos atrás, as pessoas plantavam o que elas comiam. Hoje, não entendo. Por que um quintal a pessoa não planta? Eu moro numa mansão de 30 milhões de reais, tem lá uma horta no fundo, cara. A minha, ela é gourmet e tudo, mas as pessoas podem fazer isso. A gente tem um minutinho para você concluir. É o seguinte, voto não decide eleição. O que decide eleição é movimento, é crença, se conectar, é falar, é questionar, é gerar dúvida, é acordar esses zumbis do país. Então, eu coloquei meu nome à disposição porque eu acredito no Brasil, não sou carreirista político, vou continuar envolvido, mas em 2026 eu não sairei candidato, não acredito em reeleição e eu posso falar para vocês têm uma oportunidade de deixar de comprar um Fusca para comprar uma McLaren e o Brasil acelerar como nunca antes. Tá aqui alguém que é apaixonado de verdade pelo Brasil. Pela primeira vez em 15 anos, meu faturamento, desde quando eu decidi virar político, começou a cair, porque eu acredito de verdade nisso. E eu estou com meu coração aberto para tomar pancada, para ser perseguido, para ser investigado, para ser espancado por esse país. Muito bem, a gente termina agora mais uma entrevista da série que a Rede TV tem realizado com os pré-candidatos à presidência da República. Quero agradecer bastante ao Pablo Marçal, do PROS, que esteve aqui com a gente nessa última hora. Muito obrigado. Também o nosso agradecimento super especial para você que não só acompanhou pelas redes sociais, como também para você que participou aqui com a gente, mandando a sua pergunta. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Grande abraço.